Não é novidade que a figura do líder tem um papel gigantesco no sucesso e eficiência de uma equipe. Mas o que faz um líder ter alta performance? Ou melhor dizendo, quais são os pilares de sustentação que criam as condições para um líder ter alta performance? É isso que vamos debater nesse episódio do Raise the Bar. E o nosso convidado mais que especial é o Christian Kim, executivo e headhunter sênior com mais de 25 anos de experiência gerindo e contratando equipes para grandes empresas nacionais e multinacionais. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas, divulgado toda terça às 19 horas, tanto no YouTube quanto em mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para dar início aqui, queria dar as boas-vindas ao nosso convidado mais que de honra aqui, porque o Kim foi um dos meus ex-gestores e a pessoa que inclusive me colocou no segmento de recrutamento e seleção, né, no segmento de headhunting. Então, Kim, que honra estar te recebendo aqui. Estou muito feliz, cara. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia, Lewis. Poxa, é um prazer fazer parte desse podcast super legal. Rodrigo, um amigo antigo, né? Como você mesmo disse, eu estava lembrando aqui, faz pelo menos 15 anos que a gente é colega de trabalho e muito legal a gente ter mantido contato e acompanhar aí o desenvolvimento da carreira um do outro, né? Então, super prazer meu estar aqui. Muito legal. Lewis, como é que você tá? Tudo bem também? Tudo certo. Feliz aí de receber um parceiro teu, Rodrigo, e Kim, né? O Rodrigo sempre falando durante os anos que eu conheço, né? Sempre você foi uma figura aí constante, né, nas referências dele, então certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso entre nós. Promete. Maravilha, cara. Super prazer. Promete sim. Vai ser descontraído também. Muito bem. Antes da gente dar início, é importante mencionar que esse programa chega até vocês com oferecimento da The For Sales Company, holding de empresas especializadas em recrutar e selecionar vendas e marketing, que dentre suas empresas mais conhecidas tem a própria For Sales, que é uma consultoria de Executive Search, de média e alta gestão dessas áreas de vendas e marketing, e os Sales Jobs, que é o Major Tech que recruta alto volume de vagas de base de pirâmide. Beleza, vamos lá. Agora sim, entrando no tema de hoje, Kim, você como um grande conhecedor do tema de liderança, na tua opinião, qual que é a teoria mais eficiente para resumir os pilares de sustentação de um líder de alta performance? Legal, Rodrigo. É uma super boa pergunta, tá? Eu gostei como começou ela, né, na minha opinião, né? Porque é um estudo tão vasto, né? Eu estava dando uma pesquisada e tem estudos que datam aí de milhares de anos antes de Cristo, para você ter uma ideia, né? Porque a liderança ela é estudada desde o desenvolvimento lá dos generais do exército, dos principais filósofos, políticos. Então, é um negócio super antigo. Tentando aterrissar aqui para a nossa realidade, né? Que é uma realidade mais empresarial, mais de gerir negócios e companhias. Tem obras, assim, mais recentes, né, cara, super vastas, mas o que eu gosto de considerar é aquilo que mais tem de coincidência nelas, tá? Eu estou falando aí de pipeline de liderança, até 7 hábitos de pessoas realmente eficazes, os fundamentos da liderança, etc. e tal, mas eu gosto de dividir em 4 principais pilares, Rodrigo, tá? Que seriam aí a liderança pessoal, liderança de times, a liderança dos negócios, né, e liderança de pensamento, tá? Aí, se você quiser, a gente pode ir comentando um pouquinho mais detalhado cada uma delas. Explica um pouquinho melhor isso, cada um desses pilares que você trouxe, para a gente dar um pano de fundo teórico e depois ir aprofundando um a um aqui, né? Show de bola. Então, no que tange, né, pessoal, antes de mais nada, um bom líder, ele tem que ser um líder de si mesmo, tá? E para ser líder de si mesmo, a gente subdivide isso em 3 pilares aí, tá? Primeiro, a questão do autoconhecimento, né? As pessoas, um bom líder, ele tem que saber responder a pergunta: quem sou eu? Para que o Christian Kim existe?
tá? Porque sabendo e conhecendo suas emoções, tuas percepções, entendendo tuas crenças, teus valores, isso vai ajudar você, na verdade, a ter uma liderança melhor, conhecendo e antevendo que tipo de emoção você vai enfrentar nos desafios do dia a dia, tá? Tem a questão também do autocontrole, né, Rodrigo? Como o nome já diz, as pessoas são formadas em grande parte pelo lado direito do cérebro, pela questão emocional. Só que quando você é gestor, né, de uma empresa, de empresas ou de pessoas, é muito importante você manter uma postura que inspire confiança, né, de que tudo está sob controle. Então, é muito importante saber e dominar esses próprios impulsos, emoções e paixões para continuar liderando bem as pessoas sem prejudicar aí os objetivos da organização. Tá? E o terceiro seria a questão da automotivação. De novo, né, o que te faz levantar às 6 da manhã todo dia, Rodrigo, para trabalhar aí na For Sales? Lewis, a mesma pergunta para você. Né? Então, quer dizer, você tem que ter a capacidade de encontrar esses motivos, esses estímulos, para ir em busca dos seus objetivos. Tá? Esse seria aí o primeiro pilar aí da liderança pessoal. Eu vou até te falar o seguinte, Kim, vamos trabalhar ele ponto a ponto, porque daí quem ficar até o final do episódio vai ver todos, né? Porque daí vamos destrinchar esse primeiro, Lewis, e aí com isso acho que vai ficar mais organizado para quem está nos acompanhando, que eu tinha te pedido para você contar os 4, mas como cada um é muito denso, vamos mergulhar em cada um agora, né, Lewis? Verdade. Vou te deixar com a honra da primeira pergunta específica aqui para o Kim, Lewis. Maravilha. Eu vou te falar que o que mais me chamou a atenção foi o liderança de pensamento, o que eu estou mais curioso, Kim, mas pela ordem, né? A gente que curiosamente é o último que te torna um bom marqueteiro, que você está induzindo as pessoas a ficar até o final, entendi, Lewis? Mas não foi muito consciente não, foi de fato da curiosidade mesmo. Mas começando pelo primeiro, né, Kim, como na prática, né, cada um desses pontos da autogestão, né, a gente deve gerir? Como que melhorar isso na prática? Legal, Lewis. Essa é uma pergunta muito boa, né? E assim, um processo de médio e longo prazo. Que a gente geralmente, as pessoas têm uma dificuldade de parar para pensar, fazer uma retrospectiva de como foram as situações, sejam elas profissionais ou de vida, que ela enfrentou no último período. Né? A gente vai vivendo cada dia como se fosse o último, sem grandes planejamentos, e vai atropelando, vai matando um leão por hora e acaba, muitas vezes, sofrendo com as situações, mas não sabendo como lidar com elas. Tá? E como líder, né, a gente está falando hoje aqui de líderes, o líder é o cara que inspira a organização, ou o departamento, ou a área inteira. Todo mundo que entra naquela companhia olha para o líder. Como é que esse cara trabalha? Como é que ele lida com as dificuldades? Como é que ele lida com um bom momento da empresa ou do mercado? Né? Então, é super importante você olhar para dentro de você mesmo e refletir. Né? Eu conheço assim, muitos líderes, né, nesses 25 anos de carreira aí, e uma coisa que é comum entre eles é o exercício de fazer análise, por exemplo, né, de fazer terapia. Eu, depois que comecei a estudar o tema e me aprofundei um pouco mais nessa questão da liderança pessoal, eu também busquei fazer análise. Fiz análise durante uns 2 anos, mais ou menos, toda semana, justamente para me conhecer melhor. Poxa, mas como é que é o Kim numa situação sob pressão? Como é que é o Kim numa situação relaxada? E administrar isso da melhor forma possível, e de novo, né, na busca pelo objetivo que é comum das pessoas naquele momento. Tá? É interessantíssimo, né? E é interessante como o tema da terapia está se repetindo aqui no programa, né? Porque a gente falou disso no programa sobre como manter o equilíbrio emocional em ambientes de alta pressão, né, Lewis? E lá a gente falou, eu inclusive confidenciei, né? Não tem nada confidenciar, eu acho que é uma palavra muito exagerada, porque é algo que eu falo abertamente, mas eu estou há 3 anos fazendo terapia e sou um pregador da terapia na empresa, da For Sales, né? Eu já converti vários colaboradores a começar a fazer terapia. Acho que tem da empresa como um todo, acho que quase todos os, sei lá, metade dos líderes deve fazer, né? Provável. Pelo menos, né? Provável. E, sei lá, 1/3 da empresa. Eu sou um dos ofensores aí. Minha métrica. Mas olha que maravilha, né, Rodrigo? Mais da metade dos teus líderes está
de um jeito ou de outro, trabalhando um dos pilares da liderança, que é autoconhecimento, né? Então, poxa, vocês aí todos juntos nessa organização certamente colhem e vão colher frutos aí cada vez mais daqui para frente. Legal. A gente tem um quadro de gestão bem com bastante tempo de empresa, né? Talvez isso se deva também um pouco a isso, né? A gente conseguir exercitar empatia, exercitar a comunicação interpessoal, né? Que eu acho que é alguns pontos que a terapia desenvolve, né, Kim? Trazendo então agora uma perspectiva oposta, né? Quais os principais erros ou armadilhas que os líderes cometem nessa autogestão, Kim, na tua avaliação, né? Então, eu acho assim, Rodrigo, tem muita gente ainda que é autossuficiente, sabe? Principalmente quando o cara alcança, uma mulher, né? Seja ele qual sexo for, alcança uma posição de liderança e de destaque, sabe? Ele começa a ter uma autoestima tão inflada de que ele acha que o jeito dele é o jeito certo. Então, se o meu colaborador A pensa do jeito que eu penso, ele é bom. O colaborador B, que pensa diferente do que eu penso, ou tem crenças diferentes do que eu penso, não é tão bom assim. Porque ele se acha o modelo perfeito para ter saído, sei lá, de uma posição júnior e ter alcançado uma alta liderança, né? Então, acho que essa é uma grande questão de novo, aí falta total autoconhecimento. O cara não parou para pensar como realmente ele reage, não olha para trás para, né, tentar olhar esse filme e tentar melhorar, né? Então é uma questão também de curiosidade. Acho que todo líder reúne uma característica comum, e isso é comum em todas as teorias, que é aprender sempre, né? Lifelong learning. Interessantíssimo, né? Interessante. Eu usei um pouco o golpe aqui, não no sentido de não concordar com a diferença aqui, mas no sentido de me achar autossuficiente, né? Acho que esse é um dos pontos que me fazem ainda não ter mergulhado na terapia, de achar que os recursos que eu tenho, né, a minha facilidade de me abrir, de conversar com pessoas que eu admiro, são referências para mim e me basta, né? Mas acho que isso que você quer trazer aqui, né, de entender que por mais que você se conheça, ou que acha que você se conheça, por mais maduro que você acha que seja, mesmo assim se permita buscar outros recursos para se autoconhecer, que sejam externos a você, né? Porque isso certamente vai contribuir para tu fazer essa autogestão melhor, né? Acho que é por aí, né? Perfeito. Essa situação que enfrenta sem, vamos dizer assim, devido ao autoconhecimento, elas acabam impactando até na nossa sensação de bem-estar e de felicidade. Tem coisas que, por exemplo, aquilo ali, uma determinada situação dentro do mundo organizacional me incomoda. Poxa, mas aquilo me incomoda, não quer dizer que incomoda todo mundo. Se eu souber, vamos dizer assim, previamente que esse tipo de situação vai incomodar, eu vou lidar com essa situação quando ela aparecer, não é? Então é uma questão de novo, né, de olhar para dentro de você, fazer essa reflexão, fazer esse processo terapêutico aí bacana que vai te fazer com um cara cada vez melhor, né? Não só um líder, uma pessoa também cada vez melhor. Interessantíssimo. E é uma área que eu percebo que ela é uma zona oculta no mundo corporativo, né? Essa importância da autogestão como líder, né? É um tema que ele parece óbvio, mas na prática eu vejo poucas pessoas olhando para isso, aceitando isso. Peraí, eu estou me autogerindo bem? Porque se eu não estou me autogerindo bem, eu não vou conseguir gerir bem meu time, né? Parece tão simples, tão óbvio, mas você não tem muita constância esse tema nas pautas, nos debates, né, sobre alta performance, sobre liderança, né, enfim, é uma questão meio emblemática, né, aqui. Mas vamos lá, Kim, fala um pouquinho sobre o segundo pilar, né, que é a liderança de times, né, que é team building. Eu não sei como que você definiu ali, explica de novo ali o pilar. A liderança de times, né, liderança de times, pessoas, sim. Que é na verdade, né, aí aquela capacidade que o líder tem, né, de criar uma visão que seja comum, tá, a todos, não só criar essa visão, mas também ter a habilidade de comunicar isso de forma muito clara, né? É comum, assim, organizações lideradas por grandes líderes, né,
que todo colaborador, seja ele do nível A, B, C ou D, não importa, seja muito alinhado com o que é a estratégia da empresa, com qual a visão que a companhia tem para daqui 5, 10, 20 anos. Tá? Então, isso é uma característica e que, obviamente, pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida, né, dentro desse pilar de liderança de times. Tá? Não é incomum, e a gente já passou por isso e deve passar por isso assim, com uma certa frequência, que a gente não consegue, muitas vezes, entender 100% do objetivo do teu departamento ou da tua empresa. Com clareza mesmo, de verdade. Você consegue, eu sei que a nossa meta é crescer 20%, mas você não tem uma clareza muito clara de qual que é a visão da companhia. Quando é assim, né, principalmente assim, profissionais mais questionadores, mais de alto potencial, elas se sentem frustradas. Porque ela não sabe onde ela vai depositar o tempo dela para criar um negócio melhor para a companhia, né? Porque, poxa, eu não sei para onde a gente está indo, se é para A, para B ou para C, tá? Então, é muito importante ter essa habilidade de criar essa visão e dividir essa visão, comunicar isso tudo com muita clareza, tá? Outra coisa que é pilar dentro desse pilar menor, né, vamos dizer assim, é estabelecer os papéis e as responsabilidades muito claras dentro desse time. Tá? Também, eu acho que para todo mundo que está nos assistindo e para nós mesmos, né, na nossa história profissional, certamente a gente teve zonas cinzentas entre o que é minha responsabilidade e sua responsabilidade. E aí aquela história, poxa, eu achei que o Rodrigo ia fazer, não, o Rodrigo achou que o Kim ia fazer, o Kim achou que a gente ia contratar um terceiro para fazer. E quando você vê, amigo, aquilo ali já foi. E aí cria, mais uma vez, vai criando mini frustrações no teu dia a dia, porque as pessoas, toda pessoa quer entregar um trabalho excelente, né, Rodrigo? Você quer, o Lewis quer, eu quero, mas muitas vezes, por causa de um monte de variáveis ali que estão sob nosso controle, a gente não consegue. E isso, mais uma vez, quando você não entrega no nível que você gostaria de entregar, isso também vai frustrando aquele time. Então, super importante essa questão. E aí, também, a questão de liderança de times, né, é saber disseminar e desenvolver a cultura da empresa. E aí, poxa, se a gente for entrar no tema de cultura, né, a gente vai passar por todos a biblioteca completa, né, mas assim, resumidamente, a cultura é o jeitão como as coisas são feitas aqui, né? E eu até comentei lá no bloco anterior, né, que o líder, ele é o cara para quem todo mundo olha. É o primeiro cara que todo mundo olha no dia e é o último. Então, essa questão de como você propaga o jeito de fazer as coisas vai descer os níveis hierárquicos e você consegue dar um shape melhor na cultura da empresa. Tá? Isso também é responsabilidade, o papel de um bom líder. Você sabe que, Liquinho, eu me lembrei de um estudo que divulgaram um tempo atrás, muito emblemático, que isso ficou na minha cabeça desde então, eu vi isso há uns 5 anos atrás, que é a frequência com a qual os chimpanzés olham pro líder do bando no dia a dia. E eles mediram que o bando mantém contato visual com o líder a cada 20 segundos, né? Então, isso dá o tom de como que o líder é o espelho do bando, né? Quer dizer, é o norte. Peraí, ele tá ouriçado, né? Ele tá vendo algum perigo ou ele tá relaxado, comendo, né? Quer dizer, então é interessantíssimo, né? Porque no final do dia o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, né? Essa frequência de contato visual denota como ele é o GPS do bando, né? Então, enfim, o termômetro, né? Eu queria que o Kim comentasse uma percepção que eu tenho aqui, tá? Que você trouxe alguns elementos bem interessantes, mas o especial é como precisa estar claro, né? O que a gente quer entregar como empresa, né? Como grupo de pessoas, né? Qual que é o nosso... que negócio que a gente está, onde que a gente está, né? E o que a gente quer entregar dentro desse ecossistema de negócio, né? Isso precisa estar muito claro, né? E eu percebo que a confusão, ela tende a começar a acontecer quando a gente entende o como o fim e não o como para um meio para se chegar naquele fim. Não, vou exemplificar aqui. O que a gente quer entregar é uma qualidade acima da média. Ser extremamente diferenciado em qualidade. Esse é o fim, né? O como tem vários.
né, para a gente chegar nesse... Mas eu tenho a sensação de que com o passar do tempo, ou com o passar das execuções, a gente começa a transformar os comos, né, em fins. E aí digamos, o desalinhamento começa a acontecer, né? Se eu me fiz claro para ti, Kim, você concorda ou discorda disso? Se você concorda, como é que a gente reorganiza isso? Como que a gente não perde esse prumo, né, e não se bagunça? Cara, bem legal aí o que você trouxe, Lewis. Eu confesso que nunca tinha feito uma analogia como essa, né, na questão do fim e do meio, né? Mas eu entendo realmente que acontece isso, porque de cima para baixo, né, as metas elas vão sendo divididas, quebradas entre as áreas, e quando você vê, você não tem mais visão do todo. Você tem aquela visão talvez do como, né? Como é que eu vou entregar melhor? Se eu fizer um processo de verificação técnico-comportamental mais detalhado, eu certamente vou entregar melhor. Tá, então, em vez de fazer 2 entrevistas, eu vou fazer 4. Mas isso não significa, né, que você está olhando o todo, enfim. Eu acho que vamos dizer assim, uma boa saída para essa liderança é a comunicação. De novo, de tempos em tempos, não sei com qual frequência, isso depende muito do teu negócio, do porte da empresa, né? Mas de tempos em tempos, a comunicação tem que chegar para todos, né? Então, as empresas de tecnologia, elas fazem os town halls dela, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, em momentos de crise, para a companhia inteira, o CEO, o fundador, enfim, vai lá e fala 1 hora e meia, sobre como foi, o que está acontecendo, qual é o futuro, como é que a gente vai navegar a crise ou qualquer dificuldade que a gente já vislumbrou ali na frente. Tá? Então, eu acho que assim seria uma maneira interessante de fazer essa informação circular da melhor forma possível, de cima para baixo. Interessantíssimo, né? A gente viu muito isso na pandemia, né? Foi uma medida bastante assertiva essa recorrência de interface da liderança maior para a organização, né? Que esses town halls que você falou, né? E funciona muito bem, né? E principalmente em grupos de trabalho, porque quando você tem um grupo que está com algum problema específico, agudo, quando a liderança maior se envolve ali com recorrência de alguma forma, dá uma descomprimida no estresse, no problema grande, né? Então tem essa arquitetura de comunicação talvez seja uma das principais habilidades de um bom líder, que inclusive está dentro de um dos melhores livros que eu li na minha vida, de longe, que é aquele O Lado Difícil das Decisões Difíceis, né, do Ben Horowitz, né? Que ele fala exatamente disso. A principal responsabilidade de um líder é a arquitetura de informação, é ter uma arquitetura de reuniões e de interfaces de comunicação que façam as áreas compartilharem as informações que precisam, fazer os alinhamentos que precisam e os inputs estratégicos e táticos serem cascateados para a estrutura da forma necessária, né? Que é basicamente o que você falou aqui, né? Estou repetindo o que você falou com outras palavras. Bem legal. Né? Legal. Esses dias, cara, eu estava lendo um artigo que falava dessa liderança de portas abertas, né? Tem uns termos no mundo aí dos negócios que às vezes estereotipam demais, né? Então, um líder é um cara que sempre tem as portas abertas. Puxa, beleza. Esse artigo, ele contrapunha esse ponto, né? Que hoje, no mundo digital, muita gente trabalhando de forma remota, você às vezes está no escritório, mas seu liderado não está, e vice-versa. Então, essa questão das portas abertas agora é muito, vamos dizer assim, vazio. O que acontece? Hoje, os bons líderes, né, eles estão falando com seus liderados, seja pessoalmente ou via conferência, né, one-on-ones, semanais ou diários, de acompanhamento, de follow-up de projetos, que obviamente você aproveita para ir disseminando essa comunicação cada vez de forma mais clara. Essas reuniões, como elas são online muitas vezes, você tem uma ata. Então, quer dizer, eu discuti com o Lewis hoje sobre isso. Na semana que vem, no dia 23, o Lewis ficou de trazer A e B e o Kim ficou de trazer C e D. Quer dizer, veja como é muito mais efetivo, eficaz do que uma liderança de portas abertas, que você vai passar lá e tomar café 15 minutos, vai fazer teu pleito, eu não vou lembrar, e aquilo fica e pronto, não é isso? O líder que recebe 30 pessoas lá na sala dele, ele não consegue
Tem momentos que ele tem que fazer isso, mas tem momentos que ele precisa também sentar lá e executar, né? Você comentou de artigos, né, Rodrigo? Depois eu até posso dividir com vocês, eu não me lembro agora, quando também faz alguns anos que eu li, que era um exercício também que um líder fazia. Ele fez o seguinte: uma semana inteira ele chegava no escritório para trabalhar, né, e ia direto para a sala dele. Dava bom dia de longe, ia direto para a sala dele e fazia as coisas, tá? E na outra semana ele chegava, só que ele cumprimentava todo mundo. Eram mais ou menos umas 30 pessoas, olha só. Então ele chegava lá na mesa: ô, bom dia, Rodrigo, como é que você tá? Lios, como é que você tá? E aí se verificou que, olha só, nas primeiras 2 horas de trabalho, todo dia, né, toda vez que o líder cumprimentava a equipe, as primeiras 2 horas de trabalho eram mais produtivas do que quando ele não cumprimentava a equipe. Por quê? Aquela história do chimpanzé. Puta, o cara não me cumprimentou hoje. Vamos ficar olhando lá o que o chefe está fazendo. Será que ele está bravo? Será que a empresa está bem? Será que vai ter corte? Será que vai ter demissão? Vai ter reestruturação? Ninguém trabalha. Entendeu? Então, olha só que estudo interessante. E aí, o tempo que ele levava para cumprimentar as pessoas era de 45 minutos. Em média de 1 minuto e meio cada. Mas acabava, né, rendendo mais produtividade do que quando ele não fazia isso. Cara, eu tô lembrando aqui do Ronaldo Padilha, né? Espero que o Ronaldo escute esse programa. Se ele não escutar, eu vou mandar esse episódio pra ele. Mas o Ronaldo Padilha, ele é o superintendente da BR Malls. Hoje ele tá em uma outra empresa. Mas na época que eu trabalhei no Catuaí Maringá, aqui em Rodrigo, ele era o superintendente lá e ele fazia isso religiosamente todo dia. Ele chegava na administração do shopping, ele ia mesa a mesa, cumprimentava. E não era tipo, oi. Ele cumprimentava, dava um abraço e tal. E aí depois ele ia pra sala dele, enfim, seguia. Ele fazia isso religiosamente. Leu o artigo que o Kim falou aí. Provável. ou era natural dele, né? Ou era Não, instintivo, claro, né? tô brincando. É lógico. Mas imagina, né, a quantidade de e-mails, de planilhas que ele tem para fazer. Uhum. Gigantesco, mas mesmo assim era muito mais importante para ele ir lá investir até 1 hora do que sentar lá e produzir. Ou seja, o resultado que dava no final da linha, né, era melhor. Então, E o legal, o cara exercia muito bem a questão da liderança. E o legal é que isso aí tem uma interlocução gigante com o pilar 1 que você trouxe, porque veja que é um hábito, é um exercício é um exercício da autoabnegação. Por quê? Porque vai ter dia que você está mal-humorado, vai ter dia que você está introspectivo, vai ter dia que você dormiu mal, e então você está se abnegando de manifestar o teu impulso do momento para ter uma disciplina de execução com o teu time. Então tem a ver com a autogestão que você falou ali, né? Perfeito. Automotivação de fazer isso, né? De novo, você falou, pô, não tô bem, mas, cara, isso é o meu papel hoje na primeira hora, vamos lá e fazer. Né? Autocontrole, da mesma forma, né, de mediar essas emoções e ir lá e fazer acontecer. Sim. Pô, legal. Vamos falar agora ainda nesse zoom do Pilar 2, Kim, queria que você falasse um pouquinho de quais as melhores formas de solidificar os papéis e responsabilidades do time, levando em conta aquilo que o Lios trouxe, né, dessa difusão da estratégia ao longo do tempo, né, que você falou da comunicação geral, enfim, a gente construiu um raciocínio aqui da importância do macro. Agora, falando do micro, como ter certeza que os papéis e responsabilidades estão claros e estão coerentes com a estratégia do negócio? Boa. Bom, uma pergunta em 2, né? Mas assim, cara, acho que antes de mais nada, Rodrigão, principalmente quando o projeto é novo, né? Ou a empresa ou a organização está se reestruturando, é tentativa e erro. Né? Eu vou dividir task aqui, tarefa A, B e C é o Kim, tarefa C, D e E é o Rodrigo. Quando é que o problema acontece? Quando daqui 2 semanas aparece a tarefa G, H, Y, J que ninguém previu. E aí fica aquela história do, poxa, eu sabia, eu não sabia, quem vai fazer, etc. E tal, e a coisa não anda. Então, é muito importante de tempos em tempos revisar. Poxa, naquele projeto que a gente começou, Rodrigo, ficou faltando rever isso aqui. Então, semana que vem a gente reviu, atribuiu de novo essas novas responsabilidades e controlou as antigas, tá? Eu acho que, assim, disciplina, né, é fundamental. Follow-up. Se você não faz follow-up, é a questão da liderança de pessoas, né?
você faz um one-on-one com o teu liderado toda semana, mas você não lembra que ele comentou na semana passada e também não traz nenhuma resposta para ele essa semana. Cara, aí o assunto fica perdido, né? Então é muito mais uma questão de atenção, de método e de disciplina, de fazer acontecer e acompanhar até construir esse modelo juntos. Chegou no modelo ideal, poxa, vamos em frente, tá? Então acho que, de novo, né, requer muita reunião, muita conversa e muita sinceridade, né? Muito interessante, interessante. Eu me identifico muito com a forma que você atua aqui, porque preciso dizer ao vivo aqui que você foi um dos melhores gestores que eu já tive. É exatamente por causa dessa visão sistêmica, né? Porque é algo meio antinatural, eu percebo como headhunter, né? São poucos líderes que têm essa visão sistêmica, sabe? De tentar procedimentalizar o trabalho a ser feito. E aí fica muito na conversa, fica muito no combinado. E eu sou muito a favor de ata de reunião, pauta, anotar o combinado, seguir o roteiro, né? Ter uma atividade X recorrente, ter um roteiro, né? Então eu sou muito inclinado a concordar com o teu ponto de vista, né? De fato eu acho que funciona muito melhor. O duro para mim é ter a disciplina de executar todas as 1000 coisas que você precisa ter, 1000 processos que tá rodando, né? Porque aí você tem que ter um nível de disciplina surreal, né? Para você poder abrir checklist, você vai abrir lá 100 checklists num dia pra você executar, né? Você vira quase que um robô, enfim. Acho que você falou um negócio muito legal, né, Rodrigo? Como líder aí dentro, né, da For Sales e etc., você tem lá suas reuniões de feedback, reuniões semanais com liderados, né? E hoje é muito comum, ou muito mais comum, vamos dizer assim, essas reuniões gerarem atas, né? Muitas vezes com preparo, né? Um durante e um pós. Isso cria, né, esse compromisso entre as duas partes. O que aconteceu, agora falando um pouco das disfunções, né? O líder, ele obviamente é sobrecarregado, né? Ele tem muito mais responsabilidade, ele tem muito mais variáveis impactando o dia a dia dele. E para ele colocar isso em ordem, né, o que você comentou, ele é praticamente impossível. O cara tem que abrir lá 1000 follow-ups diários e, obviamente, uma hora a corda arrebenta, né? Mas acho que é muito importante, então, num primeiro momento, priorizar, né? Puxa, isso aqui é onde eu realmente agrego valor, é o que eu vou fazer sempre. Ponto B, é o Pareto, né? Isso aqui não agrego tanto valor, eu vou começar devagarzinho, delegar para outras pessoas. Talvez esse seja o fim, né, dessa empurrada de responsabilidade que os líderes têm. Eu tô com medo que eu tive uma reflexão aqui importante, cara, mas eu não sei se a gente vai abrir um parênteses muito grande aqui, tá? Então, se a gente for abrir um parênteses muito grande, vocês me avisem pra gente fechar o parênteses rápido. Você já tá se auto-avisando, mas pois é. Eu acho que eu nem devo perguntar, né? Mas enfim. Mas o que eu tô pensando aqui, Kim, é esse fit de tipo de liderança com tipo de desafio. Porque veja o seguinte, né? A gente tá falando aqui de uma liderança altamente cartesiana e efetiva. É uma controladoria muito eficiente, com uma visão de priorização muito clara, né? E com outputs muito certeiros. Temos que fazer isso, vamos lá, né? Tal. E isso me parece que, na maior parte dos casos, tem um fit perfeito, né? Mas a gente vai ter situações onde tem uma liderança mais ideológica, estou criando um nome aqui, que é aquele líder meio maluco, né? O cara que corre na frente do exército com a espada na mão, né? Tem momentos, por exemplo, em startups, é um caso, né, onde o líder precisa, às vezes, fazer algo meio ousado ali que está fora do script, né? Tem que dar o tom diferente, né? O tom do possível, né? Não ter uma visão tão cartesiana, ter uma visão mais difusa, mais ideológica, mais idealizada, né, em relação a algo, né, alguma coisa. Você considera que tem alguns tipos de lideranças, daria para a gente categorizar, eu estou fugindo aqui do script, né, e criando um parênteses, mas daria para a gente categorizar os tipos de líderes em algumas caixas aí para determinados momentos de empresa? Rodrigo, esse é um
é uma pergunta muito legal, tá? Eu vou trazer até um pouco mais da experiência como headhunter, até do que, vamos dizer assim, curioso sobre o tema de liderança, né? Vocês dois aí também, né? Assim, somos colegas e lidamos com isso o dia todo. Cara, um projeto de busca e seleção de diretor financeiro, que seja, para um momento 2018, é diferente, muitas vezes, do que a mesma busca, a mesma posição, para a mesma companhia, no mesmo mercado em 2023. E vai ser diferente em 2028, em 2025, 2029. Por quê? Porque o mercado e as empresas, elas são fluídas, né? Então, o momento que você está vivendo hoje requer uma necessidade de liderança A. O momento que você está vivendo, ou vai viver daqui 4 anos, talvez requer uma liderança do tipo B, né? Então, a gente, falando sobre sobre os tipos de líderes, né? A gente tem teorias que falam lá que o líder nasce líder, o outro se desenvolve, o líder democrático, autocrático, enfim, né? É difícil dizer assim, não, esse cara aqui encaixa pro momento atual, né? Porque depende do mercado, da empresa e do executivo que a gente estiver falando. Perfeito. Vamos avançar, Rodrigo, para a próxima? Vamos lá. Fala um pouquinho da liderança de negócios, Kim. Então, a gente está falando da liderança de negócios, né? Aqui que entra a questão um pouco mais técnica, tá? Você tem que conhecer negócios ou o segmento da tua empresa, as características e nuances que impactam os negócios de uma consultoria ou de uma indústria de bens de consumo ou instituição financeira. Por quê? Porque uma liderança de negócio, ela pressupõe que você tem a capacidade de fazer uma boa análise de cenário, né, uma boa análise dos riscos, uma identificação de oportunidades. E aqui, né, um ponto que você mesmo trouxe, Rodrigo, a habilidade, o talento, talvez, que o líder tem de tomar essas decisões estratégicas, né? Por que ele tem habilidade, ou por que a ele recorre para tomada de decisões estratégicas? Porque, obviamente, ele tem uma visão muito mais sistêmica do que aquele cara que lidera um determinado departamento, tá? Então, assim, a liderança de negócios, ela impacta, ela quer dizer, ela versa sobre isso, tá? Cara, interessante, porque, né, por favor, comente o meu comentário, tá, Kim? Eu vejo que esse tipo de liderança é aquele onde os empreendedores, e eu acho que os executivos em geral, se sentem mais confortáveis, né? Se sentem mais confiantes, tá? Mas ao mesmo tempo que isso é mais fácil para eles, esse tipo de liderança é o mais fácil, é onde eu vejo que tem o maior risco também, né? Que é o risco da vaidade, né? Não, eu conheço muito bem o meu segmento e é para lá que ele está seguindo, ou ele é assim mesmo e não mudou, né? E aí você não se permite o contraponto, uma nova opinião ou testar algo, né? Então, é uma bênção, né? É onde tende a ter mais fortaleza, mas é onde também tem esse risco, né? Você concorda com isso, Kim? Concordo, cara, concordo. E aqui acho que existe até, né, remete ali ao momento no passado, que é a questão de aprender sempre, né? Que às vezes o executivo que ele é forjado dentro de um determinado segmento a vida inteira, vamos supor, o cara trabalhou sempre em instituição financeira, né? Ele vai chegar num momento que realmente ele conhece muito aquilo, né? Conhece a estrutura, conhece os desafios, os produtos, tendências, etc. e tal. Mas hoje a gente vê muito isso, né, Rodrigo e Nils, que os profissionais, os executivos, eles mudam de segmento, né? Então, e um bom líder, a gente vê casos assim, um bom líder, ele lidera uma mineradora hoje e um banco amanhã. Não é isso? Um banco hoje e uma loja de um varejo amanhã. Não foi o caso do Sérgio Rial e Lojas Americanas, né? O cara saiu do Santander para liderar a Lojas Americanas. Tudo bem que não deu certo, saiu. Aí tem Tudo bem que deu 2 semanas. Exato. O que o cara entende de varejo? O cara tem que entender muito, né? Então, acho que aqui é uma questão assim... Se bem que hoje em dia o varejo está mais parecido com um banco do que nunca, né? Mas enfim, os dois complicando aqui, complicando o raciocínio. Exato, e o banco também está mais parecido com o varejo, né? Dos dois lados tem uma aproximação aí. É verdade. Você entra lá no aplicativo do banco e compra um iPhone, não é isso? Exato. Por aí. É verdade. Por aí. Super apps. Super apps, exato. Tá. Interessante.
aqui nessa parte de liderança de negócios, né? Como um líder pode manter a calma aqui na hora de decidir temas críticos, né? Porque a gente está falando de análise de cenário de risco, definir metas e valor, direcionar metas e valores, tomar decisões estratégicas. Como manter a calma nesse mundo caótico, que eu acho que seria o grande detrator de uma boa atuação nesse pilar, né? Legal, cara, legal. Pô, cara, eu gosto assim, de uma visão muito sistematizada, né? Parece que tomar decisão é algo artístico, mas não é, né? É algo bem pragmático. Bom, entre a questão de manter a calma ou não manter a calma, né, Rodrigo, aí tem estudos, né, puxa, de tudo que é área, que provam, né, que quem está calmo tem um processo de tomada de decisão melhor do que quem está nervoso. Você está de cabeça quente, você vai lá, explode, fala um negócio que, puxa, muitas vezes aquilo vai ter um impacto muito mais negativo do que positivo. Veja aí o que a gente acompanha hoje nas redes sociais, né? O influencer vai lá e fala um negócio, daqui meia hora ele é metralhado, ele vai lá e apaga. Né? O quê? Fez um negócio de cabeça quente, não pensou. Então obviamente, manter a calma é ideal. Tá? Nada como uma noite depois da outra, né, Rodrigo? Às vezes você também é impactado por um negócio muito, muito difícil, muito complexo no final da tarde, está com a cabeça quente, não consegue resolver. Muitas vezes o dia seguinte é o melhor horário. Tá? Então, buscar esse momento de buscar a calma. Outra coisa que vai, vamos dizer assim, tirar esse componente de estar nervoso ou não, é você ter o maior número de informações e dados possíveis. Né? Você reuniu todas as informações, dados, relatórios, estudou tudo aquilo. Poxa, teu processo de tomada de decisão não tem nada de emocional aqui. Muito pelo contrário, tem de racional. E a tendência é você tomar a decisão correta. Né? Outra coisa que é importante, eu li também bastante esses dias sobre isso, que o bom líder, ele tem a hora de tomar a decisão. Mas como assim? Não é a hora que o cara está tomando banho, almoçando com a família ou em reunião. Não, às vezes ele reserva 30, 40 minutos, uma hora. Cara, agora eu estou pronto. Estou calmo, já entendi todas as situações aqui, tenho dados, tenho informações e agora eu vou refletir e tomar decisão sobre isso. Tá? E, obviamente, sem deixar de pensar nas consequências. Tá? Acho que aí a gente tem um guiazinho para tomar de maneira mais calma e, obviamente, mais assertiva. Perfeito. E vamos para o último pilar, né, Lius? Conduz aí você que lá no começo já estava entusiasmado aqui. Verdade, liderança de pensamento aqui. Né? A gente pegou e conversou um pouco, você descreveu ali influência, criação, né? Fala um pouco mais, primeiro, conceitualmente, desse tipo de liderança, por favor. Legal, cara. Realmente chama atenção, né? Por liderança de pensamento, o que é isso, né? Nós vamos só, antes até, fazer um storytelling aqui, né? Os grandes líderes que a gente conhece, né, cara, sejam eles no esporte, na política, no mundo dos negócios, né? Eles, antes de mais nada, eles são líderes dentro dos seus próprios segmentos. Né? Então, você pega lá, um Mark Zuckerberg da Meta. Cara, no ambiente de tecnologia, de super apps, plataforma, etc e tal, todo mundo conhece esse cara, o que ele falar, não é que é lei, mas todo mundo vai ouvir. Né? Então, quando eu falo de liderança de pensamento, é muito voltado a isso. Né? Todo grande líder, ele, antes de mais nada, é um grande líder dentro do seu segmento. E o grande líder de verdade, ele transcende. Ele passa ali, não é mais o cara que é um líder do segmento de tecnologia ou de mineração. É um cara muito maior do que isso, tá? Acho que é um pouco sobre isso. Então, a questão de ter criatividade, pensar fora da caixa, né? Um negócio que a gente escuta muito, né? Pensar fora da caixa. Poxa, às vezes o executivo dentro de uma organização, e isso acontece muito. O cara dentro de uma organização, ele tem lá o job description dele, ele tem os valores da companhia, não é isso? Tem as metas, e ele trabalha, parece que dentro daquele quadrado. Ele é forjado a vida inteira a trabalhar dentro daquele quadrado. Aí chega num dado momento de liderança e o cara fala, pô, você tem que pensar fora da caixa. Né? Mas todo grande líder, eu acho que tem essa habilidade, sabe, de romper essas barreiras dentro da própria organização. Eu sei que não poderia fazer isso, mas eu estou fazendo e, cara, vai dar resultado e está alinhado com os nossos valores e objetivos da empresa. Então, o líder ele tem essa capacidade de, sabe, de sair da caixinha mesmo.
isso na questão de criação e criatividade, né? A questão da influência, poxa, aí é muito claro para todo mundo, né? O bom líder, ele tem que saber influenciar, ele tem que ter a habilidade de influenciar pessoas e, obviamente, positivamente, né? Você não vai influenciar o cara para furar o sinal, né? Mas você vai influenciar o cara positivamente para fazer alguma coisa boa para a companhia. Aí eu acho que aqui eu diria que influência, persuasão, está muito ligado com inteligência emocional. Para eu influenciar você, você tem que confiar em mim, cara. E para você confiar em mim, você tem que gostar de mim. Entendeu? Então, vem daí já. Acho que então, tem que ter algumas provas reais também, algumas provas reais no caminho, né? Pensei sobre algo, decidi seguir sobre aquele algo e ele se materializou. Opa, então a próxima vez que eu pensar sobre algo e decidir fazer um novo algo, eu já tenho um elemento de confiança ali, eu tenho uma prova real, já ficou para o meu time. Né? Curioso, Kim, que enquanto você explicava essa liderança de pensamento, ela se conectou com a liderança anterior de negócios, né? Uma vez que eu sou líder dentro do meu negócio, eu estudo sobre ele, eu estou dentro dele, né? Eu consigo pensar em tendências, né? E uma vez que eu penso em tendências, eu influencio não só internamente, mas meus clientes, concorrentes, e aí eu tenho mais lugar de fala, eu tenho mais poder de persuasão para dizer, ei, nosso segmento está caminhando para lá, né? Ou aparenta estar caminhando para lá, vamos fazer uma tentativa, né? Vamos para lá, né? E aí você move, né? Então, acho que a coisa vai mais naturalmente, né? Todas se conectam. Aí você lá no segundo pilar, né, que é saber criar a visão e dividir isso para a companhia, tudo se conecta, né? O cara conhece o mercado, conhece as tendências, conhece o negócio, e aí tem uma boa comunicação e consegue dividir isso em todos os níveis da companhia, né? Perfeito. Interessante. E qual que você vê que é o maior desafio que os líderes enfrentam na hora de exercitar essa influência, essa criação, Kim? Qual que é a armadilha principal? Cara, no que tange a criação, né, Rodrigo, é muito relacionado com o meio, né, o meio ambiente, a cultura da empresa, né? Tem organizações que, vamos dizer assim, o cara não é bem visto quando ele traz uma ideia. Pô, você interrompeu a reunião lá para falar sobre isso. Mesmo que a ideia seja absurda, uma cultura saudável, né, onde a criação vai estar solta, a pessoa tem que ter espaço para colocar ideias, mesmo que elas sejam absurdas. Né? A gente não lia lá atrás que o Google, 1/5 do tempo do funcionário é dedicado a um projeto que ele queira liderar, seja em qualquer área. Né? Acho que está muito, muito relacionado a isso. Você vai ter o teu tempo de criação e principalmente, não tenha medo de errar. Né? Na maior parte das organizações está tudo tão justo, né, cara? As equipes estão enxutas, o mercado é difícil, as margens estão cada vez menores, que você não... É difícil uma organização conseguir fazer esse tipo de investimento e ter tempo para errar. Né? Criar a cultura do erro, né? Ela dói muito, né? Ela dói demais, a gente pune o cara, o cara foi para lá e não deu certo, então, tem que reestruturar a área inteira. A gente já atendeu clientes assim, né, Rodrigo? Várias vezes. Né? E muitas vezes não é responsabilidade daquele líder. Isso começa em casa, né? Infelizmente, a nossa educação paterna, na maior parte dos casos, ela é coercitiva, né? Se errou, você é punido, né? Então, começa muito pelo que se aprende. Acho que né? na sociedade em geral, né? A gente, em vez de premiar o bom comportamento, a gente penaliza o mal, né? A gente não se permite premiar o bom, né? Então, você toma uma multa de trânsito quando você... sei lá, estaciona no lugar errado. Entendi, você quer receber uma cesta de chocolate do Detran. Tendilhos. Por estacionar correto. Não tomei nenhuma multa, me dá um desconto no IPVA. Não, mas você tá brincando, mas é legal tem isso estudos, aí. Tem estudos econômicos e sociológicos sobre isso, sobre premiar o comportamento, né, positivo. Mas fala, Kim, que você... Não, tem países, cara, você tá falando, né, a gente falou em tom de brincadeira aqui, mas lá no Japão, se você passa lá o período, 1 ano, enfim, sem multas ou com poucas multas, etc., você vai sendo premiado, sim, com desconto no teu IPVA e, cara, pode ser sorteado para ir participar do Grande Prêmio de Fórmula 1. Caramba!
reforço positivo, né? Eu vou fazer o Lewis dirigir direitinho. Pô, o cara quer ganhar o ingresso para a Fórmula 1 no Japão, quer? Exato. Olha aí. Dirigir direitinho. Caramba, hein, Lewis? Você me influenciou, cara. Você ganhou o poder de influência sobre mim. Você tá na vanguarda das ideias. Viu? Toda vez que eu preencher certo lá o nosso controle... Liderança de pensamento. A liderança de pensamento. Kim, queria te agradecer demais, cara. É sempre um prazer falar com você na física e na jurídica, né? Então, te receber aqui é uma alegria dupla, então, cara. Então, queria te agradecer pela quarta, quinta vez aqui, porque nunca é demais, né? E pedir antes da gente encerrar o programa, para você comentar como que as pessoas podem te encontrar, né? Porque você dá palestra, né? Você tem uma vida profissional bastante ampla. Então comenta um pouquinho de como que as pessoas podem te encontrar, né? Enfim. Show de bola. Pô, antes de mais nada, Rodrigo, eu agradeço, né, super você, o Lewis, a todo o Grupo For Sales aí pela oportunidade. Além de participar de um podcast super legal, rever um amigo e conversar, é sempre super prazeroso, né, cara? Bom, como você comentou, eu divido hoje meu tempo em Executive Search e desenvolvimento de lideranças, tá? Quem quiser me procurar, aí pode procurar no meu e-mail, christian.kim@nabi.bz, acho que aparecem uns créditos aí, por favor, fiquem à vontade aí, respondo todo mundo. Maravilha, meu caro. Muito bem, chegamos ao final de mais esse episódio do Raise the Bar. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilha, comenta suas dúvidas, curiosidades, que depois a gente cobra o Kim para ele entrar no nosso YouTube e responder vocês, né? Para quem estiver vendo o conteúdo no YouTube, que em podcast ainda não tem como comentar, que eu saiba, né? Por hoje é isso. Um abraço para o Kim, para o Lewis, para todos e todas que estão aqui. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!